A gente vem falando desde o início da semana e você que está com a gente diariamente vai se lembrar. Mas se de repente você perdeu aí uma edição ou outra, vamos fazer aqui o retrospecto de tudo. A gente teve uma mulher que foi encontrada morta em Monte Aprazível, é a Ana Maria. Ela foi jogada de uma ponte, foi encontrada pela polícia e depois, 5 horas após essa localização, um homem foi encontrado morto em São José do Rio Preto. Ele estava baleado em uma área rural da cidade. A polícia não fazia nenhum tipo de relação entre os casos. Um dia depois, a Polícia Civil descobriu que eles eram namorados, tinham uma relação de afeto, né? Uma relação amorosa. E a partir daí foi se investigando outras situações. A gente ficou muito apreensivo e ansioso para tentar entender porque um morreu numa cidade, o outro foi encontrado em um outro município e hoje a Polícia Civil descobriu o que de fato aconteceu. Vejam vocês, a Ana Maria, que foi encontrada morta em Monte Aprazível, ela foi assassinada pelo próprio namorado que depois foi morto horas após esse caso em São José do Rio Preto. Aí você deve estar se perguntando, mas que história confusa é essa, Nelson? Sim, cheia de detalhes. Ele teria simulado um assalto, levou a caminhonete da mulher, tentou encontrar pessoas para vender esse veículo, só que o plano dele não deu certo, não. Ele acabou sendo assassinado, aparentemente por 2 pessoas. A DEI, que identificou todas elas, um maior, de 18 anos, e um adolescente de 15. Um deles já foi colocado à disposição da Justiça. Eu estive mais cedo lá na delegacia, junto com o Diego Souza, e a gente vai contar essa história para você, para nós entendermos juntos a gravidade e até onde chega a capacidade de algumas pessoas quando o motivo é dinheiro. A Polícia Civil não tem dúvidas de que Ana Maria Gambatti Delgado, de 58 anos, foi morta pelo namorado. Durante coletiva na sede da DEIC, o delegado que chefia as investigações revelou que o motivo foi patrimonial. Leandro queria a caminhonete de Ana Maria e, para tanto, ele amarrou, amordaçou, agrediu e jogou a própria companheira de cima de uma ponte, uma altura de 8 metros. E após o crime, ele saiu com o veículo de Monte Aprazível e foi até a cidade de São José do Rio Preto. Inclusive, foi visto por testemunhas comprando um salgado em uma lanchonete. E depois disso, ele saiu de lá e foi até um bairro que fica na periferia. Se encontrou com 2 pessoas, um jovem de 18 anos e um adolescente de 15, que supostamente iriam comercializar esta caminhonete aqui. As impressões digitais dos suspeitos, que já foram identificados, estão aqui. Foram identificados pelo trabalho de investigação da Polícia Científica. Só que o plano dele acabou não dando certo. Ele foi vítima da própria armadilha que construiu. Ele foi oferecer caminhonete para pessoas que não tinham, né? Parece que ele ofereceu por 30 ou 40 mil reais para pessoas que não tinham esse dinheiro e, logicamente, já foram com a intenção de subtrair a caminhonete. Não sabemos se ele reagiu ou não, mas ele acabou sendo morto. A pessoa que está aqui presa temporariamente por 30 dias confessa que foi lá no local, confessa que entrou na caminhonete, só não confessa que foi desovar a caminhonete e não confessa que é o autor dos disparos e também não atribui o colega. A polícia não sabe dizer se Leandro Matias se arrependeu de alguma forma após matar a namorada, mas ele foi visto chorando em cima da ponte. Viram uma pessoa com a caminhonete dela debruçada na ponte, descreveram ele fisicamente, inclusive com tatuagem e o veículo, falando que ele estava chorando por cima da ponte. A pessoa que foi pega alega que ele ofereceu a caminhonete para vender. A gente já comprovou que ele estava na posse da caminhonete após a morte dela, por imagens. Então a gente não tem dúvida que isso foi a causa das 2 mortes, 2 latrocínios. O jovem de 18 anos, suspeito de envolvimento na morte de Leandro, foi preso temporariamente por 30 dias e um menor identificado ainda não foi localizado. Os 2 crimes ocorreram no início da semana. Num primeiro momento, eles não pareciam ter nenhuma ligação. O corpo de Ana foi encontrado embaixo da ponte que passa pelo rio São José dos Dourados, em Monte Aprazível. 6 horas depois, Leandro foi encontrado baleado na cabeça, numa estrada rural em Rio Preto. Cidades que ficam a 50 quilômetros de distância. A polícia só entendeu a ligação quando descobriu que os 2 tinham um relacionamento amoroso. A mulher em Monte Aprazível ela teria sido agredida, não tem marcas de disparos, enquanto que o Amásio dela foi morto a tiros.
No crime dele, a gente apurou que foi utilizada a caminhonete pertencente a ela e por isso desconfiávamos que ela poderia ter sido autora do crime dele. Só que a grande surpresa durante as investigações é que a coisa se inverteu. Agora, com 50% das investigações já desenvolvidas, temos certeza que ele a matou. Os dois estavam juntos há 3 anos e nas redes sociais aparentavam ter uma vida feliz. Ambos eram apaixonados por montarias e participavam de várias cavalgadas pela região. Eu sempre destaco isso porque é uma verdade absoluta, né? Quando a gente tem qualquer tipo de crime, a gente sempre se coloca no lugar da família daquela vítima, né? Que foi assassinada, que foi violentada, que sofre demais. Mas ambas sofrem, a gente sabe disso. E nenhuma dessas famílias, eu imagino, esperava por esse desfecho tão pesado, não é verdade? Conversando com a polícia, a gente soube que esse homem aí, ele já tinha algumas passagens por violência doméstica, 2 para a gente ser preciso. Por que 50% da investigação? Porque a polícia segue trabalhando, existem outras possibilidades. De acordo com o que a gente apurou, conversando com amigos, com a própria polícia, o casal já não vinha bem, aparentemente caminhava para uma separação. Me parece que ela que mantinha, de certa forma, a parte financeira e talvez num ato de desespero isso tenha acontecido. Justifica? Claro que não. Claro que não, mas a partir daí a polícia segue investigando e a gente pode ter outras novidades com certeza, até outras pessoas envolvidas. E quando eu saí ali da DEIC, eu me deparei com a irmã da Ana Maria, que foi até lá quando soube, inclusive estava assistindo o balanço geral, a participação do Kleber, viu o link falando sobre isso e foi até lá para saber o que tinha acontecido. Fragilizada ao extremo, com o coração sangrando, ela pediu informações e a gente tenta ser discreto na melhor maneira, porque isso cabe à polícia contar, mas disse, olha, a minha mãe, com quase 90 anos internada, em estado gravíssimo, está passando por isso. Foi ressuscitada para saber que a filha morreu. Você imagina a situação de uma família dessa? Então, a gente passa esses detalhes para você aí em casa entender como a violência provoca o sofrimento de tantas e tantas pessoas. Então a gente vai seguir acompanhando esses casos porque com certeza a gente vai ter mais desdobramentos.